Muito bom chegar até você para fazer esse grande convite, para fazermos juntos, caminharmos com a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Quero convidar você a assistir o vídeo onde nós explicamos o que é a Quaresma, como rezar a Quaresma, o que nós vamos caminhar, onde você vai fazer um altarzinho, enfim, assiste lá o vídeo e vem participar da Santa Missa no sábado, dia 13. No sábado, dia 13, às 8 horas da manhã. Se você estiver na sua casa, traz a imagem de São Miguel, traz uma vela, traz uma garrafinha de água, mas nós vamos providenciar tudo isso para você. Vem na missa e participa desse momento da Santa Missa e da bênção, e aí você já vai ter aí tudo preparado para você montar o seu altarzinho, o seu lugar espiritual na sua casa, para você rezar a Quaresma todos os dias. Padre, seja bem-vindo, né? Obrigado, Sandra, mais uma vez. Obrigado a todos pela acolhida, por estarmos juntos aqui para essa caminhada espiritual. Eu, você, o padre, nós vamos caminhar por 40 dias. E nós vamos, então, nesse vídeo, é para poder situar um pouquinho você, qual vai ser a temática da Quaresma desse ano. O padre falou algo muito importante no vídeo anterior. Vai ser uma direção espiritual. E isso, padre, infelizmente a gente quase não tem, não sabe ou não busca, não é verdade? Justamente. É um erro do cristão achar que pode caminhar sozinho, né? Porque até na direção que a gente aprende aí nas autoescolas, a gente sabe que no carro existe um ponto cego. E muitos acidentes acontecem justamente por causa dele. Coisas que estão ali, mas só a gente não vê. Olha. Então o diretor espiritual, né, um acompanhante, é alguém que mostra o ponto cego nosso, né? Quer dizer, ele nos chama a atenção para uma coisa que existe, que pode fazer muito mal e que às vezes a gente ignora. Então a caminhada espiritual, ela tem, por definição, mostrar esses pontos cegos, né, para os quais a gente não dá a devida atenção. As pessoas têm um pouco de dificuldade de buscar confissão. E às vezes uma orientação espiritual nem passa pela cabeça. E às vezes até se confunde, né? Sim. Às vezes as pessoas confundem a confissão com uma direção, uma orientação espiritual. Exato. A confissão é um sacramento de perdão dos pecados, né? Para a confissão, você leva tão somente o pecado, a circunstância, porque pecado tem agravante e atenuante, né? Às vezes o confessor precisa saber disso para lhe dar uma devida penitência, uma devida orientação. Mas é o sacramento para perdoar o pecado. Agora, a direção espiritual é o modo como eu vou conduzir minha vida, a minha conduta daqui em diante, de acordo com a vontade de Deus, como ela tem que ser. Isso é a direção espiritual quem faz, é um processo, é uma caminhada contínua, né, constante. Então é importante que a gente retome esse hábito, né, a que tantos santos recorreram. Então, olha, já fica aí, né, uma dica para nós já, como ir nos preparando para essa Quaresma. Talvez a partir de agora, né, ter um confessor, mas também ter aquele que me direcione espiritualmente falando, Sim. como padre, diante daquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. E isso é muito importante. Porque a gente vê, não desmerecendo de modo nenhum os profissionais da psicologia, Sim. mas a gente vê o quanto que os consultórios estão lotando e os confessionários se esvaziando, quando na verdade a gente também poderia recorrer à direção espiritual para corrigir certas coisas que a gente busca às vezes na psicologia, o remédio. Então, eles têm o remédio de acordo com a ciência humana, mas a direção espiritual é um remédio espiritual, né? Aquilo que vem da palavra de Deus como orientação para a nossa vida. Então vale a pena mesmo procurar aí a direção espiritual. O padre já foi falando de remédio. Se tem remédio é porque tem uma doença, né? E é isso que a gente vai tratar durante esse tempo de Quaresma. Olhar para o pecado, e aí é claro que nós vamos olhando para os pecados capitais, olhar para eles, para o pecado ou para os pecados como uma doença que eu tenho, que tem um tratamento, uma terapia, e aí com esse tratamento então eu alcanço a cura. Padre, introduz a gente um pouquinho então nessa temática que nós vamos viver como direção espiritual a cada dia da Quaresma. É muito importante que a gente se recorde de um princípio básico da antropologia cristã. O ser humano é corpo e alma.
Nós somos essa síntese, né, entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós percebemos pela própria criação que existem categorias de seres. Se a gente olha para o mundo material, por exemplo, existe o mundo vegetal, o mundo mineral, né, das pedras, das coisas inanimadas. Existe o mundo animal e existe, nesse mundo animal, o ser humano. Mas o ser humano, diferente dos outros, ele tem razão, ele tem alma, ele tem liberdade, ele tem inteligência. E esses atributos pertencem ao mundo espiritual. Os anjos, né, seres criados por Deus, inteligentes, livres, e eles, diferente de nós, não têm corpo. Então vejam em que posição da hierarquia dos seres nós estamos. Acima do mundo material, mas abaixo do mundo espiritual, carregando em nós mesmos ambas as características. Temos corpo e espírito. Então o pecado, e é aqui que a gente precisa se atentar, ele é uma realidade que foi colocada no nosso espírito. É uma realidade espiritual. Porque antes da humanidade pecar, antes de Adão e Eva no paraíso desobedecerem a Deus, os anjos já tinham pecado. A gente tem a teologia, né, da queda dos anjos. Então, uma multidão de anjos se rebelou contra Deus e foram precipitados no inferno por decisão livre de se voltar contra o seu Criador. Então, o pecado foi inventado pelos anjos. E os anjos são puro espírito. Então, quando o pecado entra na humanidade, ele vai marcar o espírito. Os efeitos do pecado, eles são sentidos na alma. Mas nós não somos só alma. Se fôssemos, seríamos anjos. Nós temos um corpo. E é aqui que mora o perigo. Porque a gente se move muito mais pelo corpo, pelos sentidos, por aquilo que passa pela matéria. Enquanto que aquilo que é espiritual a gente descuida. A gente não dá a devida atenção. Então o pecado é essa realidade do meu espírito, né, que tem efeitos na minha alma. Então aí é que está. Eu preciso recordar essa verdade. O ser humano é corpo e alma e o pecado é uma realidade que começou com os anjos e, portanto, os seus efeitos em nós não é no corpo, é na alma. Olha o perigo. Uma pessoa que está muito bem, de saúde, física, né, o corpo está tudo sensacional, mas a alma no estado de podridão. E ela não percebe isso. Eu estou muito bem, meu corpo está bem, os exames estão tudo ok. Mas não é assim que se percebe os efeitos do pecado. O pecado tem efeitos na alma. Então nós vamos, nessa caminhada quaresmal, né, de preparação para a festa de São Miguel, fazer um exame de consciência para buscar as doenças da nossa alma. As doenças do corpo você tem um médico, você tem aí profissionais à disposição para isso. Ao mesmo doenças emocionais, você tem a psicologia para isso. Mas as doenças espirituais do pecado, nós precisamos do confessionário, da palavra de Deus, para iluminar e nos mostrar onde estão os defeitos ali que precisam ser corrigidos. A gente percebe que nesse tempo que a gente vive, existem dois extremos. Um extremo onde algumas pessoas mudam muito do corpo, mas esquecem da alma. Sim. E um outro extremo onde nem do corpo cuida, não quer nem saber de ir em médico, de fazer exame, de fazer uma dieta, de mudar. Então, nós estamos nesses dois extremos. E dentro desses dois extremos, a maioria, aí fica o restante, mas a maioria de nós, de uma forma ou de outra, a gente não está preocupado com a alma. Nós não estamos, até porque a gente não enxerga, não pensa, sim, mas como o senhor disse, a gente não é só corpo, nós somos alma. Então, o meu corpo está sadio, mas a minha alma está doente. E ela precisa de tratamento, precisa de uma terapia para ela ser curada, para eu ter uma saúde, né, na alma, no meu espírito. Por isso que as pessoas estão, como o senhor disse, bem fisicamente, cuidando ou não que seja, mas a alma está completamente doente, sim, ferida, precisando, pedindo um socorro que às vezes a gente não sabe, a gente não consegue identificar que a alma está pedindo socorro. Para ter uma ideia do que é uma alma em pecado, Deus deu para alguns santos da nossa igreja um dom maravilhoso de perceber a alma do outro. Então, eu não percebo o que está na alma da Sandra porque eu só tenho acesso ao corpo, né? Se ela está feliz, felicidade é um estado da alma. Eu vou perceber a felicidade dela se ela sorrir. Então o sorriso passa pelo corpo, né?
Então aquilo que é um estado da alma passa pelo corpo para que o outro possa perceber. E alguns santos não precisavam da mediação do corpo para perceber o que estava na alma do outro. Padre Pio é um caso. As pessoas chegavam para a confissão, Padre Pio já intuía qual era o pecado, porque tinha acesso à alma, ao coração daquela pessoa. Santa Teresa de Jesus também. Ela inclusive vai dizer num dos seus escritos, se nós pudéssemos ver o que é uma alma em pecado, nós fugiríamos de toda ocasião de pecado. E ela faz até uma comparação, né? Ela diz que o que é um corpo sepultado há 4 dias, assim é uma alma em pecado. Quer dizer, um estado de podridão mesmo. São Felipe Neri, ele sentia o cheiro, né, do pecado. Por isso dizem que vivia com um lenço tapando o nariz por causa do odor do pecado, né, do mau odor do pecado. Então veja, alguns santos tinham acesso direto à alma, coisa que nós não estamos nesse nível de mística para conseguir. Por essa razão é que a gente precisa fazer o exame de consciência, né, fazer o propósito de uma conversão sincera para ir curando esses males que estão na nossa alma, porque nós somos marcados pelo pecado, né? Não podemos cair no desespero de achar que o pecado é final, é uma realidade última. Não, existe uma cura, existe um tratamento e a nossa quaresma vai nos ajudar nesse sentido, a mostrar. Você está doente, você não é doente, mas está doente, mas existe um tratamento, percebe? Deus nos criou na amizade com Ele, por isso que eu disse, você não é doente, você não é o pecado, mas você está em pecado, você está doente, então precisa de tratamento. Quem dera se a gente fizesse com os pecados, com as doenças espirituais, o mesmo que a gente faz com doença física. Tem pessoas que não, mas tem pessoas que ao primeiro sinal de alguma coisa irregular no corpo, já corre para o médico. Nem sabe se é grave, se não é, mas já vai prevenir. Então a gente precisaria fazer isso também com as doenças espirituais. Quaresma de São Miguel vai nos ajudar. O tema que nós vamos rezar, combater o pecado. Aquilo que o padre disse, eu não sou doente, eu estou doente. Então combater essa doença, né? Usando uma terapia que depois nós vamos ver, né, que são as virtudes, né, para que nós possamos alcançar a vitória de Deus na nossa vida. Nós vamos rezar então todos os dias nessa intenção. Nós vamos rezar pedindo a libertação de algum vício, de uma compulsão, da escravidão do pecado, de maus pensamentos na nossa vida ou na vida de alguém e por aquelas intenções que você for colocando. É importante, inclusive, padre, já vou adiantar, escreve aí as suas intenções, porque lá na missa de São Miguel, lá no dia 29 de setembro, você pode trazer essas intenções, depositar ali na nossa caixinha de oração e vai ter um momento todo especial de oração em cima dessas intenções. Então, isso é um pouquinho. Padre Polônio, eu não consigo dimensionar, mas Deus tem muito para fazer na nossa vida nesse tempo de quaresma, né, padre? Tem, e Ele quer fazer, né? Ele Agora quer. A nossa vontade tem que colaborar. Eu já fico aqui ansiosa, né? Pensando em tudo aquilo que a gente vai viver a cada dia. Então, eu e o padre esperamos você, tá bom? De 15 de agosto até dia 29 de setembro, todos os dias, né, um vídeo novo. De domingo nós não teremos o vídeo, mas aí o nosso retiro quaresmal vai ser a Santa Missa. E eu lembro que no sábado, dia 13, nós teremos a missa aqui na Capela Imaculada Conceição. E ali vai ter a bênção da garrafinha de água, da vela, da imagem de São Miguel. Se você não tem, né, você pode adquirir, já vai ser abençoada. Ou se você tem, traz e aí abençoa novamente. E assim nós vamos então vivendo essa quaresma. Se inscreve, né, aqui nas plataformas, no YouTube da comunidade, lá no YouTube da paróquia, como é, padre, o endereço? Santuário Diocesano Nossa Senhora da Conceição Montesina. É isso aí, então se inscreve nos dois. Se inscreve aqui no da comunidade, se você não é inscrito, se inscreve lá no canal também, que o padre disse. Pessoal aí, né, de Monte Alto, ou as pessoas que vão receber por aí, uma alegria também ter vocês aqui, tá certo? A gente vai se despedindo daqui, o padre vai dar a bênção, então se prepara tudo certinho aí, já vai se preparando, porque nós vamos ter um excelente tempo, né, de direção. Se você
você nunca teve uma direção espiritual, vai ter aqui, né? E depois então vai seguir com a sua vida. E se você tiver alguma dúvida nesse caminho que a gente fizer, envie aqui também para a comunidade. Isso. A gente pode ajudar, aproveitar desse espaço que teremos juntos para ajudar a sua questão, né? A sua dúvida. Então pode ser também um momento de esclarecimento da fé. Muito bom. Né? Isso. Então, pedindo a bênção de Deus sobre nós que faremos essa caminhada, digamos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.